Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Gênesis capítulo 25. Abraão casou-se outra vez, com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deu tudo quanto possuía a Isaque. Para os filhos das suas concubinas, no entanto, deu presentes. E ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro dos descendentes de Ismael, o filho de Abraão que Hagar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o primogênito de Ismael; Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os 12 filhos de Ismael, governantes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os nomes deles. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: "Por que está me acontecendo isso?" Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: "Duas nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Depois, saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso, deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: "Por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí. Estou faminto." Por isso, Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: "Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura." Esaú disse: "Estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito?" Jacó, porém, insistiu: "Jure-me primeiro." Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então,
Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é a minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na mulher dele certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso, chamou-o Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez, não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Naquela época, Abimeleque foi até Isaque, vindo de Gerar com Alzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal.
assim como nada fizemos a você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois, Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elom, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Novo Testamento, Mateus, capítulo 8, versículos 1 ao 17. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.